Що це було? Ой, над нами, брат, над нами. Та я розумію, його може бути. Та не йди до мене. І скид. 1.135 soldados russos mortos para conquistar 4 quarteirões de cidade todo dia. Você pode achar que essa matemática aponta para um colapso militar russo, mas você estaria errado. E essa diferença é fundamental para entender o que realmente está acontecendo na Ucrânia em 2025. Porque não estamos vendo um colapso, estamos vendo algo muito mais interessante. Algo que pode determinar quem ganha esta guerra. Imagine um carro potente com a transmissão quebrada. O motor funciona perfeitamente, mas você não consegue passar da primeira marcha. Essa é a Rússia militar de 2025. Vou te explicar por que nos próximos minutos, começando pela pergunta que todo mundo deveria estar fazendo. Por que a Rússia ainda não ganhou esta guerra? Veja bem, Putin tinha planos grandes. Primeiro, queria toda a Ucrânia. Depois de fracassar nisso, reduziu o objetivo para 4 regiões específicas. Mas e agora? Bem, agora ele está lutando há mais de um ano apenas para tomar uma cidade chamada Pokrovsk. E sabe qual é a velocidade atual de avanço russo? 2,3 km² por dia. Parece pouco, não é mesmo? Mas é pior do que você imagina. Analistas calcularam que, nesse ritmo, a Rússia levaria 91 anos para criar a zona tampão que alguns funcionários russos propõem. 91 anos! Mas aqui está a parte mais reveladora. Para conseguir esses 2,3 km² por dia, a Rússia está pagando um preço brutal. 1.135 soldados mortos ou feridos todos os dias. Pense nisso por um segundo. É como se uma cidade pequena inteira desaparecesse a cada mês. E o pior, tudo isso para ganhar território que você pode atravessar de bicicleta em alguns minutos. Richard Barons, um ex-chefe militar britânico, explicou bem isso, indo direto ao ponto dizendo: a Rússia está tomando território, mas a um custo insustentavelmente alto. Agora, eu sei que muitos podem estar pensando, tá, mas se eles estão avançando, não significa que estão ganhando? E a resposta é que não necessariamente. Aqui entra a diferença crucial que analistas militares fazem. Existe uma coisa chamada empurrar o inimigo, e existe outra completamente diferente chamada explorar uma ruptura. A Rússia ainda consegue empurrar os ucranianos 5, 10 quilômetros para trás, mas explorar uma ruptura, isso significa ter força suficiente para quebrar completamente as defesas inimigas e avançar dezenas de quilômetros rapidamente. Isso eles não conseguem mais fazer há bastante tempo. Dara Massikot, especialista em guerra russa, explicou a situação de uma forma bem simples. Ela disse: é uma conta muito grande em termos de equipamento que eles precisam e eu simplesmente não vejo essa concentração em lugar nenhum. E isso nos leva à matemática mais reveladora desta guerra. A conta que simplesmente não fecha. Veja, a Rússia produz 200 tanques novos por ano, mas sabe quantos eles perdem? 1.400 por ano. Pense nisso por um momento. Para cada tanque que sai da fábrica, 7 são destruídos na Ucrânia. Como qualquer pessoa consegue sustentar uma matemática dessas? A resposta é simples: não pode. Pelo menos não indefinidamente. E nesse sentido, a Rússia tem compensado essas perdas absurdas fazendo uma coisa: reformando equipamentos velhos dos estoques da era soviética. Tanques que estavam enferrujando em depósitos desde os anos 80. Mas aqui está o problema: esses estoques não são infinitos. Putin já pegou todos os tanques que podiam ser facilmente restaurados. O que sobra está em estado terrível. Jack Watling, do Instituto Militar mais respeitado de Londres, inclusive disse que, mesmo que os russos continuem lutando, tudo indica que sua força se tornará cada vez mais desmotorizada ao longo do tempo. E sabe quando eles estão prevendo que esses estoques soviéticos acabarão?
entre meados de 2025 e os últimos meses deste ano, ou seja, está muito próximo. Depois disso, a Rússia dependerá apenas daqueles 200 tanques novos por ano, 200 contra perdas de 1.400. Você consegue ver o problema? Mas espera, fica pior. Você sabia que 80% dos componentes eletrônicos dos drones russos vêm da China? A suposta independência militar russa é uma ilusão. Sem parceiros como China e Coreia do Norte, a máquina de guerra de Putin simplesmente não funcionaria. Oleg Ivashchenko, chefe da inteligência ucraniana, revelou que a China está fornecendo produtos químicos, pólvora e componentes para pelo menos 20 fábricas militares russas. Isso muda tudo, porque significa que a Rússia não está lutando apenas contra a Ucrânia, está dependendo de uma cadeia de suprimentos global para continuar funcionando. Agora você pode estar se perguntando, se a Rússia tem todos esses problemas, por que ainda parece perigosa? Porque Putin mudou completamente a forma de lutar. Funcionários ocidentais dizem que 80% das baixas no campo de batalha agora vem de drones, não de combate tradicional, de drones. A Rússia tem bombardeado a Ucrânia com ataques massivos. Em maio, enviaram 298 drones e 69 mísseis em um único dia. É impressionante, é destrutivo, mas tem um problema fundamental. Drones não conquistam território, eles matam, destroem, aterrorizam, mas não ocupam. E Putin precisa ocupar território para ganhar esta guerra. Para ocupar, você precisa de soldados no chão. E soldados no chão precisam de tanques, veículos blindados, artilharia funcionando. Exatamente o que a Rússia está perdendo a uma velocidade impressionante. Isso explica algo bizarro que estamos vendo. Soldados russos usando motocicletas para atacar posições ucranianas em plena guerra moderna. Essa situação só expõe ainda mais a realidade. A Rússia não tem veículos blindados suficientes. A Ucrânia percebeu isso e criou uma resposta genial. Eles construíram uma zona defensiva de 16 quilômetros repleta de minas e drones ao redor do território que Putin quer. É uma zona de extermínio. A estratégia é simples: forçar os russos a entrar nessa armadilha e sangrar até não aguentar mais. Está funcionando. Mas talvez a parte mais fascinante desta história seja algo que ninguém pode ver diretamente: o que está acontecendo na cabeça de Putin. Funcionários europeus de inteligência acreditam que Putin pode estar recebendo informações filtradas, subordinados que contam apenas o que ele quer ouvir. Se isso for verdade, Putin pode estar tomando decisões baseadas em informações completamente erradas sobre a força de seu próprio exército. Ele acredita que o tempo está do seu lado, que pode simplesmente sobreviver ao apoio ocidental à Ucrânia. Mas e se ele estiver fundamentalmente errado sobre suas próprias capacidades? Isso nos traz ao conceito mais importante desta guerra, uma palavra que a maioria das pessoas nunca ouviu, mas que explica tudo. Culminação. Culminação é diferente de colapso. Colapso é quando algo simplesmente para de funcionar. Culminação é quando uma força militar atinge o máximo de sua capacidade ofensiva. É exatamente o que Richard Barons tem defendido há algum tempo. Ele disse: a Rússia está culminando. É muito improvável que o exército russo tenha equipamento, pessoas, treinamento e logística para montar uma ofensiva que quebre a linha ucraniana. Lembra da metáfora do carro que fizemos no início do vídeo? O motor funciona, mas a transmissão está quebrada. Você não consegue mudar de marcha quando mais precisa. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E, em outras palavras, isso significa que 2025 pode ser o ano mais crítico desta guerra. Se a Ucrânia conseguir aguentar até os estoques soviéticos acabarem completamente, se o apoio ocidental se mantiver forte, se as pressões econômicas continuarem aumentando, a dinâmica desta guerra pode mudar completamente.
Putin está gastando 150 bilhões de dólares em defesa este ano, 40% de todo o orçamento federal russo. O Fundo Nacional de Riqueza pode acabar até dezembro. É uma corrida contra o tempo e pode ser que Putin esteja perdendo. Economicamente, a Rússia está operando próxima da capacidade máxima. Inflação acima de 10%. Taxa de juros em 21%. É algo insustentável a longo prazo. Mas aqui está a realidade complexa. Mesmo se Putin não conseguir seus objetivos na Ucrânia, mesmo se a Rússia culminar militarmente, isso não significa vitória automática para a Ucrânia. A Rússia vai emergir desta guerra fundamentalmente mudada, mais fraca em muitos aspectos, mas também com experiência brutal de combate, especialmente em guerra de drones. Como você pode ver, o que estamos vendo agora não é um colapso imediato, é a degradação sistemática de uma máquina de guerra que chegou ao seu limite. Essa diferença é crucial, porque significa que esta guerra ainda pode ser decidida pelo que acontece nos próximos meses. E nesse sentido, a matemática é bastante clara. A Rússia não pode sustentar indefinidamente perdas de 1.000 soldados por dia para ganhar alguns quilômetros quadrados. Não pode produzir equipamento na velocidade que está perdendo. Não pode financiar 40% do orçamento em guerra para sempre. Mas Putin ainda pode causar muito dano enquanto essa realidade não o força a mudar de estratégia. Agora, eu queria saber sua opinião. Considerando que 80% dos componentes dos drones russos vêm da China, você acredita que o Ocidente deveria pressionar mais duramente a China? Deixe sua opinião nos comentários. E se este tipo de análise aprofundada te interessou, se inscreva no canal. Esse canal só existe por causa de nossos apoiadores. Se você curte nosso conteúdo, torne-se membro você também. Você terá acesso antecipado aos nossos vídeos e vai assistir tudo sem anúncios. E terá a nossa gratidão, de verdade. Para participar, clique no botão Seja Membro logo abaixo do vídeo. Vamos continuar acompanhando os desenvolvimentos reais desta guerra, indo além das manchetes para entender o que realmente está acontecendo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.